A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu queria convidar vocês a refletir junto comigo sobre uma questão que é muito atual, mas não é nova, mas está muito presente no debate atual, sobretudo nos meios cristãos, sobretudo evangélicos, e que tem afligido e entristecido a vida de muitos irmãos e muitas irmãs, e muitos amigos e amigas, que tem provocado decepções, tristezas, angústias. Muitas pessoas têm se afastado da igreja. Eu estou falando dos escândalos, né? Que nós temos visto aí nos últimos dias, nas últimas semanas, na mídia, envolvendo políticos, cantores, artistas que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos. Também falo infelizmente, do envolvimento da institucionalidade evangélica, ou seja, o envolvimento da Igreja de Cristo com questões às quais ela não foi chamada para se envolver enquanto instituição. E isso tem causado a tristeza, tem provocado tristeza e decepção no coração de muitas pessoas. E eu não fui diferente, não fiquei alheio a tudo isso. Também fui afetado por esses fatos. O que eu queria compartilhar com vocês é um pouco da experiência que eu vivi, que eu tive, me relacionando com esse tipo de fatos, né? Que, não, como eu falei, não é novo, mas em evidência na mídia hoje, né? E de que forma o Espírito Santo e a própria palavra de Deus, através do Espírito Santo, me ajudou a digerir, a lidar com esses fatos, né? com esses acontecimentos. E eu queria compartilhar essa experiência com você. Quem sabe essa experiência também possa servir esse testemunho possa servir de ajuda para você também lidar com essas questões. Um texto que o Espírito Santo usou de forma muito clara para me ajudar a entender essa questão é o texto e como me comportar diante desses fatos. É o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu quero compartilhar com você e falar um pouquinho com você nesse pequeno vídeo que a gente está, nessa pequena mensagem que a gente está gravando aqui. Diz assim, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante o versículo 2. Olhando para Cristo, vou repetir, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu vou parar por aqui. Quando a gente vai procurar entender o contexto da fala aqui do autor, a gente recorre ao capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé, né? Os exemplos de fé, de referência de fé que o autor
apresenta, né? Ele, aqui no capítulo 11, ele nos traz o exemplo de cerca de 16 homens e mulheres que foram exemplos de fé para nós, que servem de exemplo de fé para nós. Então, o autor aos Hebreus, quando ele nos orienta a olhar essa nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor, a primeira coisa que ele apresenta, que ele sinaliza para nós, é que a nossa vivência, nós vamos nos deparar com vários tipos de pessoas. Nós vamos viver N relações. Nós vamos conhecer e presenciar várias formas de pensar, vamos presenciar várias formas de agir, positivas e negativas, né? O autor aos Hebreus aqui no capítulo 2, ele está trazendo para nós a referência do contexto do capítulo 11, ou seja, tem mau testemunho ao nosso redor? Sim, mas Deus sempre vai disponibilizar para nós pessoas, amigos, irmãos que nos sinalizam e que mostram como deve ser, como é a fé cristã e como ela deve ser praticada. Deus sempre vai colocar diante de nós bons testemunhos para que a gente não esqueça que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele não perdeu o controle da história, que Ele não perdeu o controle da sua igreja e que Ele não perdeu o controle da sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, e foi o que me ajudou a passar, não ileso, porque nós somos afetados de uma maneira ou de outra, mas não me desviar daquilo que eu acredito, da minha fé. Deus sempre me mostrou pessoas que possam ser referenciais de uma espiritualidade semelhante àquela que Jesus apresentou com seu testemunho de vida e nos seus evangelhos. E no versículo 2, ele nos dá a âncora para o nosso coração, para a nossa alma e para a nossa relação com Deus. Ele mostra para nós aonde nós devemos estar ancorados. Ele mostra para nós qual é o nosso farol, quem é aquele que nos guia e nos mostra a direção correta, ainda que não reste mais ninguém para nos mostrar isso. Ele apresenta alguém que sempre será o trilho para a nossa caminhada. E esse alguém é Jesus. Ele diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, é normal nós nos decepcionarmos com a institucionalidade, é normal nos decepcionarmos com a igreja terrena enquanto instituição, é normal nos decepcionarmos com pessoas que professam e que usam a fé cristã para benefícios políticos, para benefícios econômicos, para questões de poder e de ganância. Mas você tenha certeza de duas coisas. A justiça de Deus, ela é feita, ela está sendo feita e será feita. E segundo, Jesus Cristo, ele é sempre
o nosso farol. Ele estará sempre como um referencial da nossa fé. Então, meu querido, que você possa levar essa palavra no seu coração, sabendo, sobretudo, que há uma igreja, que há a igreja de Cristo, que é irrepreensível, que não há mácula sobre a vida dela. E há um referencial de fé, que é âncora para a nossa vida, para a nossa alma, que é farol, que é trilho para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade, que é Jesus Cristo. E Ele sempre vai permitir que aqueles que o amam e o buscam com sinceridade, Ele sempre vai colocar no nosso caminho pessoas, amigos, irmãos, líderes que testemunham da fé evangélica genuína e verdadeira ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você nunca esqueça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é o nosso grande referencial. Ele é aonde a nossa fé está alicerçada. Que Deus te abençoe em nome de